Olá, alunos. Vamos para mais uma aula de Sociologia e o tema de hoje é movimentos sociais. O que é movimento social de acordo com a Sociologia? Movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais ou manter situações por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeados por tensões sociais. Então, normalmente o movimento social ele vai ter origem numa ação coletiva, num grupo organizado, que vai ter por objetivo mudar alguma coisa, fazer alguma mudança social ou manter alguma coisa que já está proposta pela sociedade como um padrão que de repente um governo quer mudar e este grupo quer continuar com este padrão. Podem objetivar mudança, como eu falei, a transição ou mesmo a revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. Tá? Então pode ter como objetivo uma pequena mudança, uma transição em alguma mudança de algum setor da sociedade ou alguma proposta de lei, alguma coisa desse tipo, ou mesmo uma revolução de uma realidade que está em algum país, em alguma localidade. E este grupo quer realmente uma revolução. Tá? Então são 3 objetivos que podem estar inseridos dentro dos movimentos sociais. Os principais movimentos sociais no Brasil são os movimentos trabalhadores sem terra, o MST, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MSTS, e o movimento em defesa dos índios, negros e das mulheres. Os movimentos sociais dependem, em relação à sua força e intensidade, do tipo de governo que insere o movimento. Então, o que isso quer dizer? Se nós temos um país que o governo é democrático, os movimentos sociais são mais ouvidos, não são tão atacados. Já no regime ditatorial, uma ditadura, esses movimentos são mais difíceis de acontecer porque, quando ocorrem, são atacados brutalmente. Em meados de 1950, os movimentos nos espaços rural e urbano adquiriram visibilidade através da realização de manifestações em espaços públicos, rodovias, praças, etc. Então, a partir de 1950 que os movimentos sociais se expandiram. Os movimentos sociais podem ser classificados em revolucionários, que eles querem uma revolução total, reformistas, que eles querem reformar algum projeto, alguma coisa que está em âmbito na política, ou alguma mudança em grupos sociais, etc. E conservadores é que eles querem manter o sistema já implantado. Os anos de 1960 e 70, mesmo diante de forte repressão policial, os movimentos não se calaram. Havia reivindicações por educação, moradia e pelo voto direto. Estávamos nesse período na ditadura militar, por isso esses movimentos foram duramente atacados. Em 1980, quando o movimento já está enfraquecido, o movimento da ditadura, destacaram-se as manifestações sociais conhecidas como diretas já, ou seja, o povo pedia as eleições diretas para principalmente o cargo de presidente da República. Em 1990, o MST e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos, tais como os movimentos sindicais de professores. Aí esses movimentos tiveram mais organização e participação política. Ações coletivas que tocam nos problemas existentes no planeta, violência, por exemplo, também foram amplamente debatidos e tiveram muita força na mídia. Ações coletivas que denunciam o arroxo salarial
greve de professores, de operários de indústria, automobilística, etc. Atualmente, esses movimentos não têm acontecido muito por causa do enfraquecimento dos sindicatos ou não tanta seriedade por parte desses sindicatos, né? Ações coletivas que denunciam a depressão ambiental e a poluição dos rios e oceanos, lixo doméstico, acidentes com navios petroleiros, lixo industrial. Então, esses são tipos de movimentos sociais que existem, né? E tomaram força nas últimas décadas. O protesto no Brasil tem semelhanças com outros ao redor do mundo. A recente onda de manifestações que vai ao Brasil, de norte a sul, surpreendeu muitas pessoas que assistiram atônita à forma como um movimento que começou pequeno contra o aumento da tarifa de transporte público, que aconteceu em 2013, agora abraça outras causas e conseguiu mobilizar mais de 1 milhão de pessoas em 100 cidades. Pena que o povo ainda não percebeu a força que tem quando incha esses movimentos, né? Quando enche esses movimentos de pessoas, que realmente existe uma força do povo, né? Quando querem mudança, né? Quando quer mudança, quando o povo quer mudança, só que o povo não percebeu isso ainda, infelizmente. As manifestações brasileiras seguem tendências que vêm se repetindo em outros países. No Irã em 2009, no Egito em 2011, aí são curiosidades que vocês podem pesquisar na internet. Na Espanha também em 2011 e na Turquia em 2013. Foram movimentos sociais maiores, né, que aconteceram recentemente. A participação do Facebook e outras mídias aí de relacionamento social também hoje são importantes no fortalecimento desses movimentos. Apesar de terem motivações diferentes, esses protestos têm em comum o fato de terem sido organizados e promovidos nas mídias sociais. Turquia, por exemplo, os protestos também não têm uma liderança clara, enquanto que na Espanha os líderes das manifestações não tinham clara vinculação partidária. A mídia, né, a internet, ela facilita o aumento desses movimentos, mas também pode enfraquecer, porque o excesso de informação gera desinformação. Foi essencial o papel da mídia nas redes sociais, né, o papel das redes sociais nesses movimentos. A iniciativa de organizações dos protestos surgiu na internet, que também serviu para propagar o movimento. Depois o movimento montou escritórios, mas nasceu e desenvolveu na internet, né, como é uma característica atual dos movimentos sociais.